Fala, pessoal! Galera, vou bater um papo aqui com vocês hoje sobre um assunto que me pediram para abordar aqui no canal, que é a parte de pressão de vapor. Tem um pessoal que se perde um pouquinho nesse conceito, mas é um conceito bem bacana, é um conceito legal. Vem comigo aqui para você dar uma olhada. Galera, como eu falei com vocês, vou bater um papo aqui hoje sobre pressão de vapor. O que seria isso de pressão de vapor? Galera, a pressão de vapor, que nós podemos apelidar também por PVAP, ou muitos chamam de pressão máxima de vapor, nada mais é, do que a pressão que o vapor de um líquido ele exerce sobre a sua superfície. Mas essa pressão máxima de vapor, que é exercida sobre a superfície do seu líquido, ela só vai ocorrer quando você tiver dentro do seu sistema um equilíbrio entre fases, entre a fase líquida daquela substância e a sua fase gasosa, né? Então, vai chegar um determinado momento, você tendo um líquido dentro de um recipiente, esse recipiente fechado, aquele líquido vai começar a evaporar pouco a pouco, só que ele não consegue escapar, já que o meu recipiente se encontra todo fechado. O que vai acontecer? Aquelas partículas no estado gasoso, elas vão cada vez mais se acumulando, aonde não tem líquido, naquele espaço vazio do recipiente. Pouco a pouco elas continuam evaporando, até que chega uma pressão máxima de vapor naquela região acima da superfície do líquido, onde aquelas partículas, como elas estão sendo agora submetidas a uma pressão, elas vão pouco a pouco se condensando, até que entra em um equilíbrio chamado de equilíbrio líquido-vapor, que eu poderia representar mais ou menos assim. Eu tenho aqui o recipiente fechado, ok? Eu tenho um líquido aqui dentro, pode ser qualquer líquido, e aí, pouco a pouco, as partículas elas vão evaporando. O que acontece? A pressão aqui dentro, ela começa a aumentar gradativamente, chega um momento que a pressão está tão alta que as partículas no estado gasoso, elas condensam e voltam para o estado líquido. Só que você não consegue enxergar isso, visualizar isso, por isso que às vezes é meio complexo, macroscopicamente falando, não é macro. Você não consegue ver o líquido evaporando e depois condensando. Não vai ficar uma chuvinha dentro do sistema, não. Agora, microscopicamente, o que está acontecendo é basicamente isso. Você tem partículas, aqui. Deixa eu pegar meu bloco de anotações. Você tem partículas que estão pouco a pouco evaporando, ok? Processo de evaporação aqui natural, e outra partícula aqui, e simultaneamente, você vai ter partículas que estão pouco a pouco condensando. Quando a taxa de evaporação ela se igualar à taxa de condensação, quando essas quantidades se igualarem, perceba que eu coloquei aqui, 4 setinhas para cima, representando 4 partículas que estão evaporando, e coloquei 4 setinhas para baixo, representando 4 partículas que estão condensando. Perceba que a quantidade que evaporou é exatamente igual à quantidade que condensou. Então, quando você iguala essas taxas, nós falamos que o meu sistema, o nosso sistema, ele entrou em equilíbrio líquido-vapor. O líquido se encontra em um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio de fases, com o seu vapor. E essa pressão que está sendo exercida por todas essas partículas que estão aqui no estado gasoso, isso aqui é o que nós chamamos de pressão de vapor. Mas uma pergunta que é comum acontecer é o seguinte: Márcio, como é que eu sei qual é a substância que tem uma maior pressão de vapor entre uma substância A e uma substância B? O que acontece é o seguinte: alguns fatores eles vão influenciar na pressão de vapor das substâncias. Então, eu gosto de chamar o seguinte de aspectos que influenciam na pressão de vapor. O primeiro aspecto, eu digo que é a temperatura. Eu sei que quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das partículas, consequentemente, mais facilmente elas saem do estado líquido e passam para o estado gasoso, porque elas têm uma maior energia cinética nesse momento. Então, a gente diz o seguinte: quanto maior for a temperatura de um sistema, certo? Maior será a pressão de vapor daquele sistema, porque
você vai ter maior quantidade de partículas evaporando, então a quantidade de moléculas no estado gasoso na superfície do líquido será maior do que em temperaturas mais amenas, em temperaturas menores, certo? Agora, existe um segundo fator aqui, que é a relação da volatilidade. Só que a volatilidade, eu vou explicá-la logo em seguida, ela depende do tipo de interação que acontece entre as moléculas. Então, olha só, as forças intermoleculares são aquelas forças que atuam entre as moléculas. São basicamente três, né? Dipolo induzido, ou forças de London, aquela dipolo permanente, né? O dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio. Cada interação dessa, ela apresenta uma força diferente. A dipolo induzido é a que apresenta forças de menor intensidade. Então, se é a menor intensidade, significa que as partículas que interagem por esse tipo de força, elas estão fracamente atraídas. Se elas estão fracamente atraídas umas pelas outras, é muito fácil elas se separarem. Então, exige pouca energia. Logo, esse tipo de molécula que interage por dipolo induzido são moléculas que apresentam o quê? Uma volatilidade muito alta. Elas são muito voláteis, ou seja, elas passam para o estado gasoso com muita facilidade. Então, se eu pego uma substância A, que é pouco volátil, ou seja, a interação é muito forte, com a substância B, que é muito volátil, a interação é muito pequena, com certeza, a uma mesma temperatura, considerando temperaturas iguais para a substância A e para a substância B, aquela mesma temperatura, a substância que é mais volátil, ela vai apresentar uma maior pressão de vapor. Por quê? Porque se ela é mais volátil, existem mais partículas no estado gasoso da substância B do que partículas no estado gasoso da substância A, que eu falei que era menos volátil. Então, eu digo o seguinte, quanto maior for a volatilidade de uma substância, maior será a sua pressão de vapor, porque mais partículas estarão saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Então, você vai ter uma maior concentração de moléculas no estado gasoso na superfície do seu líquido. Ou seja, para determinar a volatilidade, quem é mais volátil, quem é menos volátil, eu preciso desse último item, último tópico, que para mim é um dos conteúdos de maior importância dentro da química, que são as forças intermoleculares. Então, moléculas que atuam por dipolo induzido apresentam elevada volatilidade, consequentemente, uma elevada pressão de vapor. Moléculas que interagem pelo tipo de polo permanente já é uma força de média intensidade, então agora as partículas já estão mais atraídas do que aquelas do dipolo induzido. Então, se elas estão mais atraídas, elas têm mais dificuldade de passarem para o estado gasoso. Então, moléculas que interagem com dipolo permanente vão apresentar uma volatilidade média, intermediária. Então, eles não vão conseguir liberar tantas moléculas assim para o estado gasoso ou com tanta facilidade. Então, por exemplo, em uma mesma temperatura, a molécula do dipolo induzido em relação à molécula do dipolo permanente, a pressão de vapor da molécula que atua por dipolo induzido será maior do que aquela que atua com o dipolo permanente. No entanto, se eu tenho uma que atua com ligações de hidrogênio, que dos três tipos de interação é a de maior intensidade. Então, as moléculas que atuam através ali, né, se atraem por ligações de hidrogênio, elas estão fortemente atraídas umas pelas outras. Se estão fortemente atraídas, você tem uma grande dificuldade de separá-las. Logo, poucas moléculas conseguem passar para o estado gasoso, elas têm mais dificuldade. Então, aquelas que interagem por dipolo permanente vão apresentar uma maior pressão de vapor do que aquelas que interagem por ligação de hidrogênio, já que agora, comparando essas duas interações, a dipolo permanente é mais fácil de liberar as partículas para o estado gasoso. Então, galera, esses são os três aspectos que influenciam na minha pressão de vapor, certo? E aí é um assunto que, perceba, não é difícil, é só você conseguir relacionar a questão da força intermolecular e também a questão da temperatura dentro de um sistema fechado. Quanto maior o número de moléculas no estado gasoso, maior será a pressão de vapor. Beleza? Então, como me foi solicitado,
quis fazer essa aulinha aqui hoje, uma aulinha teórica, diferente do que geralmente eu posto aqui no canal, né, que geralmente eu coloco resoluções de questões que foram do Enem, mas como me solicitaram, estavam com dúvida, tá aí para você, beleza? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Então, se gostou, se ficou claro, dá aquele like, comenta e se inscreve no canal. Valeu, um grande abraço para você e sucesso!